Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que, assim, vibra, reverbera luz, reverbera informação, intenções positivas e, claro, esclarecimento, né, gente? Que é o que mais a gente precisa na nossa vida nesse momento. É um trabalho da equipe Espirais de Luz que inspira a gente, às vezes, com comentários, com uma perguntinha solta ali no grupo de médiuns, e aí, de repente, isso gera assunto para uma palestra. E isso gerou com um estudo do Livro dos Espíritos, né? Que, na verdade, eu estava fazendo sozinho. E acabei me envolvendo e acabei pensando assim, vou levar para essas pessoas. O assunto de hoje é ocultismo, não é espiritismo. Entenda. Olha, no capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, nós temos as seguintes perguntas e respostas. A primeira pergunta é a 551 e ela fala assim: pode um mal, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? A resposta do Livro dos Espíritos é não, Deus não permitiria. Gente, o único ocultismo reconhecido por todos os planos materiais e plano material, plano espiritual, é o poder de Deus. O poder de Deus é oculto. Nenhum outro poder pode ser considerado, já que no plano material a única prova de que estamos sob o poder oculto de Deus é o fato de darmos vida a um corpo material por meio dos processos que interligam o nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual. Portanto, um homem mau irá fazer o mal para outro com a ajuda de um espírito apenas por meio de intuições, se for o caso. Na maioria das vezes, a espiritualidade vai estar ali trabalhando pelo bem de todos com a permissão de Deus, porque Deus não abandona nenhum filho dele. Bom, na pergunta 552 fala assim: o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam, né, de enfeitiçar? Olha que interessante. É aí que começa essa coisa da gente começar a conversar demais. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Então não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova de existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. É muito interessante você ver o quanto essas pessoas que se classificam ocultistas conseguem se aproveitar da ignorância ou da falta de informação que as outras pessoas têm. Sabe? É um abuso até. É um abuso. Estou te falando que ninguém faça, ou que todos façam, mas não existe ninguém totalmente perfeito na carne, na reencarnação. Mas existem as pessoas que são tendenciosas a fazer isso repetidas vezes. Então, o que acontece? Acontece que esse ocultismo aí, ele é baseado em lendas, em situações mágicas. Preste atenção no que o comentário que foi feito. É que a própria história da humanidade nos mostra claramente essa verdade. Se pudéssemos voltar no tempo e levar conosco um aparelho celular, imagina, com certeza, no século, vou falar, na Idade Média, de duas uma. Ou você seria considerado um deus e seria adorado e venerado por todos, ou um feiticeiro poderoso, ou um bruxo, uma bruxa, com direito a ser temido ou mesmo acabar numa fogueira. Não existe um espírito tão poderoso que possa acabar com a vida de um vivente. Quando eu falo que você não tem que ter medo de espírito desencarnado e sim de espírito encarnado, pode ter certeza disso. Mesmo porque não existe essa história de um espírito desencarnado afetar um espírito encarnado. Senão a gente teria uma morte por segundo causada por vinganças desencarnadas, não é verdade?
O que o espírito, na realidade, tem são as afinidades agindo em conjunto. Onde encontramos um encarnado afinizado com o espírito que está em condições inferiores no plano espiritual. Então, juntos, eles poderão, através das intenções e das energias, tentar influenciar ou prejudicar alguém de alguma forma. Mas para que dê resultado esse intento, é necessário que o seu alvo também esteja ou tenha uma energia sintonizada com o mesmo nível dos seus algozes. O magnetismo, gente, quando existe no ser, assim como o livre-arbítrio, é uma via de mão dupla. Quando não, ele existe. E ele é uma via de mão dupla. Ou você utiliza para o bem e tem uma jornada de vida harmônica, ou você se perde no mundo dos desejos e das vontades e acaba desperdiçando sua energia em algo que só vai gerar dívidas para o seu espírito, estagnando completamente sua evolução. É muito fácil entender isso, porque vocês têm que entender que, olha só, num trajeto de vida, você vai encontrar pessoas que não exercem influência nenhuma sobre outras e vai encontrar pessoas que têm o dom de prender a atenção sua, que têm o dom de chamar a sua atenção, que têm o dom de ganhar seu coração. São pessoas magnéticas. Um exemplo de pessoa magnética é o vendedor, qualquer que seja. O vendedor é um ele é um imã. Ele é um imã ligado 24 horas. A pessoa entra na loja, ele bate o olho na roupa da pessoa e já analisa quem é aquele ser. Ele se torna um psicólogo prático, sem ter estudado na faculdade. Ele consegue fazer a leitura, sabe o quê? A leitura dos movimentos, do ato, do comportamento. Ele é um leitor comportamental do seu cliente. Mas, ao mesmo tempo que ele é um leitor, ele tem que ser um magnético. É aquela pessoa que abre a boca e fala assim, em que posso ajudar você? Eu tenho a solução. E é assim que funciona. Então, esses espíritos, eles já nascem pensando. Desde criança, eles já vendem. Eles já vêm preparados para vender. Entendeu? Mas eles são magnéticos. Eu estou citando o exemplo disso, por quê? Porque a venda é uma das situações em que você convence o outro. E é o convencimento que é a arma utilizada por um espírito negativo, tanto para influenciar o seu obsediado, quanto para atingir o seu alvo, praticando o mal, na verdade, né? Então, que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas aqui pretendem dispor do concurso dos espíritos? Pergunta 553. O resultado disso, o efeito de torná-las ridículas. Se procedem de boa fé, no caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Vou fazer até um adendo com a letra A dessa pergunta, falando assim, mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Né, o caso da cabala, efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros, mas ficais certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. É interessante a gente observar isso, porque nós entramos aí dentro de um assunto que é de extrema delicadeza e ao mesmo tempo de extrema atenção nossa. Peraí, Max, o que você está falando é que todos aquela coisa de não se põe, coloca isso, coloca aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Aquele negócio do camafeu na virada de ano, que eu tenho que colocar 3 romãs no camafeu, 3 romãs, jogar no jardim, 3 romãs, para não sei aonde, que isso vai me dar dinheiro o ano inteiro. Não vai. Sabe o que vai te dar o dinheiro o ano inteiro?
a fé e a intenção impostas nesse camafeu que você fez, que vai ficar na sua cabeça repetindo o ano inteiro, falando para você assim: eu fiz o camafeu, não vai faltar dinheiro. A sua própria fé trabalha utilizando-se de uma coisa que você dispôs energia ali, sem tentar compreender o que estava acontecendo. Porque você associa isso a um objeto material. Não é isso. Essa matéria, ela vai ali, ó. Se você pega no final do ano a carteira, o saquinho de romã está desintegrando. E aí, se você tiver sem dinheiro, você fala: agora eu descobri porque eu tô sem dinheiro. O meu saquinho de romã acabou. É engraçado isso. Porque você está sem dinheiro, porque você está sem dinheiro, porque deu alguma coisa errada, porque você gastou demais, não soube controlar suas contas, entendeu? É por isso que, às vezes, projetar a sua ideia, a sua vontade dentro de uma coisa assim, dentro dessa situação, você acaba cometendo atos e fazendo escolhas comprometedoras, confiando em algo mágico que não vai acontecer. Olha isso. É interessante observar. Então é o seguinte: retirando as variedades de recursos que temos dentro do ambiente mediúnico, você não vai encontrar espíritos de luz ou médiuns informados e desenvolvidos pelo estudo que te digam que você tem que ter tal artefato para nunca ser atingido ou ser vítima da maldade de alguma entidade ou um feiticeiro ou outra denominação adotada por um encarnado ou desencarnado qualquer. O que acontece é que nós temos alguns espíritos que são conhecedores das leis da natureza e de vários elementos e suas funcionalidades. E sabem aplicar isso no caso daqueles espíritos que ditam receitas de tratamento, por exemplo. Aquele espírito que vira para você e fala assim: toma um banho de sal grosso. Ai, o sal grosso. E aí? E esse elemento? Gente, vocês têm que entender que certas coisas têm lógica. O sal grosso, ele é um descarregador energético. Quando você está se sentindo muito tenso, você vai para o mar, entra no mar e sente aquela água. Você toma um banho desmagnetizador ali, você sai leve do mar. Entende? Não tem nada a ver que você tem que jogar ele de um jeito, jogar de outro, fazer isso, fazer aquilo. Ah, não, você tem que pegar o sal grosso, deixar 3 dias. Tem uma menina que virou para mim, uma amiga minha, falou assim: eu deixo o sal grosso 3 dias amarrado num saquinho virgem para poder preparar o banho, para poder fazer o banho. Eu falei: oi? Deixa para lá. Vamos continuar. Eu acho até engraçado, mas é a verdade. Então existe uma diferença aí das aplicações. Uma coisa é você aplicar, por exemplo, eu preciso tomar um banho de chá. Um banho de chá, gente, faz bem para a pele, para o seu organismo físico. Você não precisa tomar um banho de chá, né, cercado de 60 imagens de várias religiões, com 400 incensos acesos e 30 mil velas. Porque aí você está sendo mais do que ritual, você é o próprio altar. Né? Ou a vítima, né? Não sei o que você quer ser. Mas o que acontece, gente, é que mas aquele espírito, por exemplo, que te diz, sabe, que sem um crucifixo no pescoço você sempre vai estar à mercê do mal, está, na verdade, materializando algo, ou seja, não importa o meio. Todo aquele que disser que precisa de um objeto material ou um ritual para que sua vida melhore, está somente zombando da sua capacidade de compreensão ou mesmo se utilizando da sua falta de informação para se divertir. Gente, o que mais tem no plano espiritual é o espírito rindo da gente. Gente, você viu como é que ele dá valor naquela pessoa? Aquela pessoa nem tá aí pra ele. Ô, coitado, mas dá valor, mas vai sofrer. Vamos fazer ele ficar com mais vontade ainda. É tão fácil fazer isso. É só intuir. Se você estiver na mesma sintonia, capta telepaticamente e fica aquilo na sua cabeça, martelando, martelando, martelando. Eu não vou conseguir sair desse relacionamento, eu não vou conseguir. Aí você não consegue mesmo nada, não. Você consegue ficar ali.
sofrendo, martelando e sofrendo, né? E não precisa de um crucifixo no pescoço. Nós somos regidos pelas leis naturais, sejam elas materiais ou espirituais. E em nenhuma delas o magnetismo é regido por um objeto intermediário. Olha, quando Jesus disse que seríamos o fruto de nossas próprias obras, ele não estava falando sobre o que fazemos na matéria, e sim o que fazemos de nossos atos e pensamentos. Isso por si só já explica que, como esses seres magnéticos, nós, e como somos magnéticos também, se você tem ou não uma ferradura, um pé de coelho em suas mãos, o maremoto, o terremoto, aquela pedra que despenca, um prédio ou um avião que cai, não vão desviar de você, não, bem. Eles vão cair em cima de você. Você com pé de coelho na bolsa, ferradura, né? Aquele colar de estimação que você nunca tira que dá sorte, né? Aquela pulseira mágica. Se eu não pôr minha pulseira mágica, eu vou ser reprovada na entrevista. Oi? Não existe isso. Põe isso na sua cabeça. Isso é um talismã. Na pergunta 554 fala assim: não pode aquele que com ou sem razão confia no que chama a virtude de um talismã atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia à concentração? Ele responde: é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Simples e objetivo. Prático. Espíritos mais evoluídos não são atraídos por matéria e sim pela energia produzida ou por seus pensamentos ou pelo conjunto de suas atitudes. O pacote, praticamente. Talismãs, gente, são na verdade objetos de desculpa. Exatamente. Ou para a falta de observação que devemos ter com as nossas vidas, ou mesmo para uma falha ou escolha errada que nós fazemos. Se você está ou não com aquele anel da sorte, seu guia espiritual irá te proteger por intuição do mesmo jeito, se for por seu merecimento. Portanto, não é a matéria que te favorece, e sim os seus próprios méritos. Isso é muito importante entender. E entender mais. Tudo que acontece na sua vida não está ligado porque você entrou num lugar com o pé esquerdo ou o pé direito. Nada disso está ligado a você, porque você precisa de um motivo material, uma responsabilidade material para o que acontece na sua vida material. Pelo contrário, a sua vida material ela é quase toda formada pelo seu pensamento. Você pensa e atua. Você pensa e atua. É assim que funciona. Antes de escrever, você pensa. Aí você escreve. Antes de vender, o vendedor, ele pensa. Ele pensa como ele vai vender. Ele olha para uma blusa, até então ele não conhecia aquela blusa. Se ele não conhecia, ele vai pensar. Se ele já conhece, ele já tem tudo na cabeça. Entende? Então, eu estou usando o exemplo do vendedor, porque o vendedor é prático. É ele que tem contato direto. E assim como o vendedor, que nós ignoramos na loja às vezes, existem os espíritos que estão ao nosso redor que vendem suas ideias para a gente. E a gente compra essas ideias por simplesmente ser ignorante e mal informado. Olha que interessante. Uma ignorância que eu estou falando, gente, não é o ser matuto. É ser ignorante de informação. É ser ignorante em aceitar a informação, em querer mudar esse pensamento. Porque às vezes a gente ignora completamente tudo e se torna uma pessoa arisca defendendo uma ideia que não tem fundamento. Então, estude antes. Na pergunta 555 fala assim: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Chegamos ao final dessa palestra com um tema mais do que justo.
falar de feiticeiro. No livro dos Espíritos, a resposta fala assim: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Ok. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes, não se têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? É uma verdade. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. De mãozinhas dadas e tirando o ocultismo da área, o espiritismo e o magnetismo vêm como complemento de informação na nossa vida, vem como esclarecedor. O espiritismo esclarece, o magnetismo é uma lei lógica que explica o que somos e como somos e o que viveremos. Somos magnéticos. Olha só. Eu mentalizando todos os dias algo que eu quero, aquilo vem às minhas mãos. Pode custar, pode não custar, pode ser difícil, pode ser fácil, mas de alguma forma vai vir nas minhas mãos. Olha que interessante. Então, o que acontece? Essa finalização é digna para o nosso entendimento, o que nos leva a concluir que a falta maior em nosso processo é conhecimento. Justificar o inexplicável aos olhos do homem, imagina, o imaginário funciona muito bem, não é desmentido ao extremo, levando até ao ateísmo através da ciência. Os fatos inexplicáveis recebem uma roupagem fantasiosa e cheia de delírios coletivos criados pela sociedade. O problema é que para os desinformados, a bala de prata vai continuar matando o lobisomem. Ou podemos dizer que se eles não andam com uma pata de coelho nos bolsos, sempre estarão desprovidos de sorte. É assim que funciona na cabeça de quem não tem informação. É como se fosse uma criança de 5 anos de idade, onde você tem que explicar, finalmente, que Papai Noel não existe, que ele é uma figura lendária, uma fábula, né? É uma história. E a criança vai chorar, e você vai consolar a criança, enfim, N fatores. Só que tem gente que continua levando isso para a vida. Olha o que eu estou falando. A partir do momento que a humanidade conseguiu explicar vários dos fenômenos naturais, muito das crenças populares antigas caíram por terra e ainda caem até hoje, todos os dias. Principalmente perante as novas descobertas. O ocultismo, ele nasceu dessas brechas. Cresceu dentro do seio social através de gerações onde histórias e rituais foram preservados como uma verdade imutável e, claro, muitas vezes para causar o temor nos corações que são alvos da manipulação. O espiritismo é uma ciência filosófica que trabalha com a lógica de duas dimensões, a material e a espiritual. Portanto, não tem nada de mágico ou mesmo que nos dê motivo para ficarmos assombrados. Então, existe aí uma diferença. O ocultismo, ele trabalha em cima de crenças criadas pelo homem e aí é acrescentado através de uma mediunidade de algumas pessoas, preenchido os nichos da história com intuições daqueles espíritos que querem ver essa situação progredir. Olha, uma das coisas mais interessantes que eu já notei nos livros que eu já li sobre obsessão e desobsessão e sobre umbral, é que toda a totalidade de espíritos inferiores trabalha para descrer Jesus Cristo.
Então, quanto mais ciências ocultas houverem no planeta, mais fácil fica para eles fazerem isso. Portanto, preste atenção antes de se envolver com qualquer tipo de ocultismo, porque ou você tem uma mediunidade e usa o ocultismo só como uma ferramenta para não ter que justificar sobre a sua mediunidade, ou você está entrando numa fria, numa situação pactual, que não existe pacto, mas existe sim uma afinidade enorme entre espíritos trabalhando nesse sentido. Esclarecer tudo é fácil. A mesma lógica que alimenta a doutrina espírita alimenta nossas vidas. E ela é feita de uma verdade inegável, imutável nas nossas vidas. Amor. O único poder oculto que nós sabemos e temos certeza que existe se chama Deus. E Ele é amor. E Ele está em tudo. É a única coisa que nós temos, com certeza, guardadas dentro de nós, como um sentimento e não como matéria, não como objeto, mas que é um talismã para que você evolua. Sem amor, não há evolução. Nem Deus, nem capacidade de se melhorar. Então, joga essa tralha toda fora. E o que funciona é o bem que você faz pelo outro. São as duas leis que Jesus falou, práticas, rápidas e simples. Amai a teu Deus sobre todas as coisas e amai a teu próximo como a ti mesmo. Acho que está explicado, né? Você já vai jogar aquele monte de tralha fora de sua casa, chega, né, de juntar, fica parecendo, sei lá o quê, um altar, que não tem distinção, porque tem ali eu fui na casa de uma amiga que tinha uma Shiva no altar, do lado tinha Santo Antônio, do outro lado tinha um preto velho, no canto da parede tinha um incensário hindu com o Ganesh e um monte de cristal espalhado no chão. Eu falei para a cara dela e falei assim: menina de Deus, isso é o quê? Você viajou pelo mundo e trouxe? Ela, não, é meu altar oculto. Aí eu falei: ah, entendi. Não comentei mais nada, fui embora, nem deixei para retorno e vou comentar. Eu imagino o tanto de reza que ela faz no dia que ela senta na frente desse altar. Gente, é isso. Não existe essa comparação. O ocultismo é uma coisa, o espiritismo é outra. Vai estudar, vai ler, vai aprender, que você vai se informar e vai entender. Isso é muito importante, informação e conhecimento nas nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez por ter paciência de me ouvir. Não se esquece de curtir nossa página no Facebook, Espirais de Luz, se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho e aguardar. E vem com a gente vibrar luz, que é isso que a gente quer. Até a próxima. Beijos de luz.